Glória a Jesus. As obras da carne e os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante, queridos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, tira um pouquinho do eco, acho que está com um pouco de eco, me perdoa. Glória ao Senhor. Está aqui a palavra que o Senhor nesta noite nos traz adiante, queridos. Às vezes nós anunciamos a palavra, né? E observamos, às vezes, algum irmão, alguma irmã, falar, mas Senhor, hoje vai ser doutrina, hoje vai ser uma correção, eu vim aqui buscar uma resposta, vim buscar aqui algo dos céus. Amados e queridos irmãos, cresçamos no Espírito. As coisas da terra, diz assim o Senhor no Salmo 23. Feliz é aquele que tem o Senhor como seu pastor, pois nada lhe faltará. Deitar-te faz em verdes pastos, guiará-te mansamente por águas tranquilas, pelo amor do seu nome, lhe guiará pela vereda da justiça. Ainda que nós tivéssemos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum. Não é assim? Porque Ele está conosco, a sua vara, o seu cajado nos consola, sempre nos preparará uma mesa perante os nossos inimigos, na presença do nosso inimigo, ungindo a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, e a promessa é que nós viveremos longos dias na presença do Senhor. Então as coisas aqui da terra, para este corpo material que nós vivemos, o Senhor suprirá, porque também está escrito que o justo não mendigará o pão. Glória ao Senhor Deus. E hoje a terra passa por momentos difíceis, irmãos, por permissão de Deus, para fazer as famílias orarem mais, para fazer o ministério buscar mais, para fazer que a nossa alma respire mais, e que a nossa carne, irmão, ceda para as coisas espirituais. Glória ao Senhor. A nossa carne, irmãos, me perdoa, a nossa matéria, quando ela encontra um pouquinho de folga, ela já se opõe ao Espírito constantemente. Porque, irmãos, nos foi feita uma proposta de um dia viver no céu. E alguns dizem assim, mas está muito longe, irmão. Eu vim buscar uma palavra para amanhã. A minha necessidade é semana que vem. Lá na minha casa, as coisas estão difíceis. E eu venho aqui, irmão, fala de vida eterna. Tá bom, glória ao Senhor. Mas eu preciso para amanhã. Igreja de Jesus Cristo reunida. Tudo o que nós precisamos está na palavra e no Senhor.
Não tema, aleluia! Não tema, porque a vida eterna não está longe. Ela começa hoje, agora, para muitos que ainda não entenderam o propósito da crucificação de Cristo. A vida eterna começa hoje, agora, para muitos. Na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, dentro da tua alma, no teu coração. Porque, irmãos, para nós que já cremos, vai ser uma extensão daquilo que nós estamos vivendo aqui. Por isso que a carne se opõe ao Espírito. Então Paulo escreveu aos nossos irmãos da Galácia, a respeito das obras, irmãos, da carne e dos frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, dizia o apóstolo, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ora, concupiscência. Tem irmãos que não sabem nem, irmãos, o significado desta palavra. Ele está congregando 15 anos, 20 anos, ouviu essa palavra, ouve, aleluia, e ele não entende o que significa concupiscência. Tudo aquilo que a nossa carne planeja para combater o Espírito, antes de executar o pecado, irmãos, chama-se concupiscência. É o planejamento diabólico, glória, que se nós não vigiarmos, todos nós passaremos e passamos por isso. Por isso que o Senhor propôs uma parábola aos seus discípulos e àqueles que ouviam a sua pregação a respeito do joio e do trigo. E quantas vezes nós ouvimos esta palavra, e muitos podem dizer, graças a Deus eu sou trigo. Essa palavra não é comigo, eu sou trigo, não sou joio. Será? Será que dentro de ti e de mim também, todo dia, nós não temos que com a palavra, irmãos, com a oração, com a eficácia da graça, aleluia, mortificar o crescimento, aleluia, da semente do joio que o inimigo tenta colocar todo dia nas casas, nos casais, nas famílias, nos ministérios, na irmandade, no povo. Santo é o Senhor. Pois se os dois crescem juntos, o Senhor falou para eles, e alguém propôs, Senhor, então tu queres que nós vamos lá e cortamos todo o joio para que não atrapalhe o crescimento do trigo? E o Senhor respondeu para eles, não, porque tem que deixar crescer junto, mas no final o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Santo é o Senhor. Então o que quer dizer isso? É que em nós existe um preconceito das coisas espirituais. Às vezes, irmãos, um irmão tem coragem de levantar aqui e pedir oração para um familiar que está com Covid, pedir oração para alguém que está com câncer, ou até para ele mesmo. Ora por mim, pois o câncer tomou a minha carne. Mas muitas vezes não há em nós essa mesma coragem, essa mesma perspicaz, sinceridade, pureza de alma, em pedir oração para a enfermidade espiritual que está em nós muitas vezes. Pedir oração para que o Senhor nos dê força para nós mortificar a concupiscência, o joio que insiste em crescer no meio do trigo. E isso é com cada um de nós, desde quem prega até quem ouve, irmão, no mais longínquo lugar aonde essa palavra está chegando. Se nós não vigiarmos, queridos, o adversário está sempre voando, aleluia, e soltando a semente do joio. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, hoje Deus vai aniquilar a força do joio que quer entrar na nossa alma, que quer destruir a tua casa, a tua família, a tua carreira espiritual na terra. Eu te dou força hoje como trigo, mas te alerto, vigia, porque o joio está crescendo junto. Salamanaia. E não pode cortar porque não é tempo, mas pode amortizar ele, mortificar ele com oração, com sinceridade, aleluia, com louvor, tocando um instrumento, congregando, visitando, amando, aleluia, não julgando, porque com a medida que nós julgarmos também seremos julgados. Santo é o Senhor. Então os nossos irmãos de Gálatas, certamente estava acontecendo muito disso no meio deles.
E dizia, irmãos, o apóstolo, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Não é assim? O bem que nós queremos fazer não conseguimos, mas o mal insiste. Ora pelo teu irmão. Ora, é aquele que você tem alguma coisa contra, é o que você mais tem que orar. Sabe por quê? Porque a semente do joio já entrou ali. Porque o inimigo que é astuto, irmão, ele também é invisível. Ele pode não ser onipresente, porque onipresente é só Deus. Mas ele tem legiões de demônios que trabalham para ele, que vigia as casas e as conversações, as rodas, aleluia, e leva informação para ele. E quando ele vê que tem uma porta aberta, opa, ali dá para entrar com a semente do joio. Vamos lá e derrubar um caminhão de semente de joio dentro daquela igreja, porque ela não tem compreensão, não tem oração, não tem virtude, não tem busca. Mas glória ao Senhor que manda essa palavra. Se o inimigo está planejando aumentar o joio, a Deus hoje prega para nós e para ele também, pois o plano de Deus é crescer o trigo, é mortificar o joio com essa palavra e com tudo aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Quer ver o diabo correr? Ora para o irmão que o inimigo colocou alguma coisa. Em vez de falar, ora. Mas ora e pede benção, não sou eu que estou falando, está dentro das escrituras, é só ler. Se o teu inimigo pedir a capa, dá a túnica. Se ele pedir para andar 1 milha, anda 2. Que você vai juntar brasa de fogo na tua cabeça, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é brasa de fogo na cabeça? É orar e o demônio correr. É orar e Deus multiplicar a comida. É orar e o enfermo levantar. É orar e a porta se abrir. É orar e Deus visitar. Isso é brasa de fogo. Mas essa brasa de fogo só virá se em nós o trigo tiver mais forte. É a palavra essa noite. Santo. Porque o trigo se opõe com o joio se opõe com o trigo, e quem mais for alimentado, mais vai crescer. É natural, é a lei da natureza. Se o irmão e eu também alimentarmos maus pensamentos, concupiscências, palavras errôneas, acusações, julgamentos, o que vai acontecer? O trigo vai murchando e o joio vai crescendo. Que palavra Deus manda essa noite. Mas eu vim buscar uma palavra para um negócio. Eu vim buscar a palavra para uma confirmação. Eu vim buscar a palavra para ver se eu assino ou não assino o documento. Aleluia! A palavra nesta noite é para nos melhorar cada dia mais. E o que você precisar, se você sair daqui hoje entendendo que a nossa carreira está proposta à vida eterna, mas que enquanto nós estivermos aqui e precisar de uma porta para, Senhor, preparar o pão de cada dia, precisar assinatura de alguém, precisar cura, aleluia, Deus mandará a providência se o trigo que está em nós crescer a cada dia. Santo é o Senhor. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei era dura, irmãos. O povo de Israel andava desgovernado. Aí o Senhor mandou Moisés, mandou os mandamentos, e falou para eles, a partir de agora vocês sabem o que é certo e errado. Então começou a morrer muitos, porque não conseguiam cumprir com a lei. Aí veio Jesus Cristo e simplificou tudo, com essa graça maravilhosa. E dos 10 mandamentos pegou o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Glória ao Senhor. Agora, irmãos, será mesmo que nós não estamos sendo enganados pelo joio que muitas vezes está crescendo dentro de nós? Você já fez essa pergunta se você é cristão mesmo na terra? Você já fez essa pergunta, irmã? Será que você é cristã mesmo? Quando você coloca as coisas materiais em primeiro lugar e passa por cima do que tiver que passar para você crescer na matéria. Isso aí é exemplo de Jesus Cristo para o povo na terra? Você já perguntou isso?
Será que você, irmã, e você, irmão, e eu também, a palavra é para mim também. Será que nós não precisamos de palavra como essa para que nós possamos crescer no Espírito? E aí sim, quando nós somos espirituais, tudo fica mais fácil. Pode estar caindo o mundo sobre nós, mas o Espírito vivificante não nos deixa nós derrotados. Não nos deixa nós abatidos, porque o Espírito Santo da graça já não depende mais da lei para operar em nós, e sim da fé e da sinceridade. Aleluia, que a graça nos propõe, que ir bem na terra, seja sincero na presença de Deus. Não quer dizer que você vai sair daqui hoje santo e perfeito, não. Não vamos nos enganar. Por quê? Porque estamos nesse tabernáculo de carne ainda. E até o dia que o Senhor vir buscar nós, estamos sujeitos ao erro. Mas o importante é você sair daqui hoje, ou você que está ouvindo a palavra, onde quer que seja neste mundão, aleluia, que você entenda que todo dia tem que alimentar a semente do trigo e mortificar a semente do joio, para que nós possamos alcançar a vida eterna no céu. Salamanaia. Aí, irmãos, as portas vão se abrir, porque o espiritual, ele ora mais, ele busca mais, ele julga menos, ele tem prazer em estar congregado, ele tem prazer no bem do teu irmão, ele tem prazer até no bem do inimigo, meu Deus. Até no inimigo, quando está prosperando, irmão, ele fala, Deus que abençoa ele, tá bom. Será que nós somos espirituais? Eu faço essa pergunta para mim também, estou longe. Confesso para os irmãos, essa palavra eu quero comer ela também. Porque, irmãos, às vezes nos pegamos julgando, apontando o nosso dedo, dizendo aquele irmão não é espiritual, aquela irmã, será que eu estou sendo, só de eu julgar ele, eu já não estou sendo também? Que palavra gloriosa! É palavra de vida eterna. É palavra que faz nós meditar. Você está preocupado com o teu negócio, com a tua empresa, com o carro que você vai comprar, compro ou não compro, vendo ou não vendo, troco ou não troco. Aleluia, deixa isso daí, faz tudo direitinho. Faz tudo como você e eu temos aprendido. Deus não te deixará confundido e nem envergonhado. Senão ele seria mentiroso, e ele não é mentiroso, nele está a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Glória ao Senhor. Porque as obras da carne, elas são manifestas. As quais são? Aí o apóstolo relacionou, irmãos, as obras da carne, da matéria, que não vai para o céu porque de lá não veio. A matéria foi feita aqui de barro. Agora o que veio do céu é a alma, é espírito. Aí sim, aí tem conexão celestial. Então ele diz assim, olha, prestais atenção, vós da Galácia, irmãos da Galácia. Porque se a confusão entrou no meio de vós, é porque está faltando oração, o joio está crescendo muito rápido e o trigo está sendo mortificado. É a conexão que Deus está fazendo hoje, irmãos. Santo é o Senhor. Então, certamente o apóstolo nas visitas, ou espiritualmente falando nas revelações que Deus dava para ele, escreveu a eles e dizia assim, será que no vosso meio não está havendo obras da prostituição? E prostituição tal carnal, conjunção de corpo, aleluia, ou venda do corpo, mas também a prostituição espiritual, cujo qual, quando nós ou vós da Galácia conheceram este Deus maravilhoso e prometeram somente a Ele servir como um Deus único, aleluia, mas de repente, glória, vem uma luta, vem uma guerra, vem uma prova, e diante da cultura deste povo, cujo qual vocês vivem, em volta, aleluia, vieram lhe apresentar outros deuses, e vós já começais a prostituir-se espiritualmente falando, dobrando os joelhos perante outros deuses. E isso aconteceu no tempo de Elias. Aleluia. Quando o próprio povo de Deus começou a se prostrar para Baal,
pela influência da rainha Jezabel, que casou com o rei Acabe, e trouxe, irmãos, deuses estranhos, Deus de Baal, e o próprio povo de Deus, que tinha o Deus de Israel como seu Deus, aleluia, começa a adorar outro Deus, então começa a se prostituir espiritualmente falando, e o joio cresce e o trigo é abafado. Salamanaia. Impurezas. Irmão, sabe, irmãos, o ouro, quando ele é tirado da terra, ele precisa ir para o fogo para ser purificado e ver o grau de pureza. E às vezes o irmão e a irmã reclamam da prova. Não reclama, dá glória. Aleluia. Dá glória, porque o Senhor está purificando o que está dentro de ti, que é ouro, para que as impurezas vão embora e nós possamos brilhar na presença de Deus. Lascívia. Se perguntar aqui, tenho certeza que alguém vai dizer que não sabe o que é lascívia. Quando a irmã se veste de uma forma indecente, a irmã vai provocar o pecado da lascívia, e o irmão também. Quando eu me visto indecentemente, eu provoco o apetite, me perdoa, sexual, o extremo da sensualidade, para que quando me veem, dependendo da roupa que eu visto, expondo o meu corpo, eu estou cometendo o pecado da lascívia. Então nós temos que vigiar. Quando a irmã vem para o culto, e o irmão também, observa, mocidade. Ultimamente os jovens estão andando com uns terninhos assim, sabe, irmão? Slim fit, que fala em inglês, apertadinho. Lógico que o mais importante é o nosso coração. Claro, não vamos trocar as coisas de lugar. Não adianta eu também estar bem vestido ou com um porte de servo de Deus, na aparência, mas o meu coração está contaminado. Só que o que o Senhor está dizendo aqui é para nós que o nosso coração já foi purificado pela palavra, pela graça de Jesus Cristo. Cuidar para que as impurezas e a concupiscência não comecem a nos tomar, queridos. Então, irmã, quando vem para o culto, e também não é só para o culto não, é no teu dia a dia. Você não é uma serva de Deus? Você não é um servo de Deus? Nós não temos que brilhar para o mundo, nós não temos que ser o sal da terra. Então o nosso porte tem que ser de uma serva de Deus, quando as pessoas observam e falam, se você é diferente, aí a boca se abre e aparece o que está dentro do coração e obras são feitas. Os jovens, os irmãos, mesma coisa, todos nós, a palavra é para todos nós. Aí estamos cometendo o pecado da lascívia e falar, o irmão pecou lá, a culpa não é minha. O irmão, como eu falo a palavra, glória ao Senhor, tentou me induzir ou tentou me assediar, é a palavra, perdoa. Aquele me assediou, mas se você provocou o assédio, naquele grande dia, vai vir a conta para pagar. Que palavra que o Senhor manda esta noite, para todos nós. Idolatria, está aqui, ó. Aí muitos pensam, mas eu não estou lá em certa denominação, onde tem santos lá dentro que se idolatra. Mas idolatra o dinheiro. Porque eu não idolatro o dinheiro, às vezes idolatra, porque quando Deus te pede para você dar alguma coisa na coleta, você segura, idolatria é o dinheiro. Idolatra um carro, idolatra um ser, idolatra um homem, idolatra até pregadores estão idolatrando ultimamente. Estamos falando alguma mentira aqui? Aleluia. Eu vou lá congregar aquele, porque aquele lá tem. Aí o que Deus faz, irmão? Muitas vezes até tira, porque o povo que levanta mesmo, ao mesmo tempo derruba. Então temos que tomar cuidado, irmãos. Feitiçarias, lugares que fazem feitiços e tantas coisas, invocam outros deuses. Inimizade no meio do povo de Deus. Não nos saudamos, tanto problema, vamos vigiar a igreja, para que tenhamos amizades puras e sinceras, e o Senhor possa nos abençoar na nossa carreira espiritual. Porfias são palavras indecorosas que não edificam, pessoa que fica porfiando, falando coisas que não traz benefício nenhum para ela nem para ninguém.
Emulações é provocar a concorrência, provocar o ciúme. Sabe, irmãos, querer provocar alguma coisa para poder crescer o sentimento da carne, e aí se perder o sentimento espiritual, emulando o outro. Não precisa disso. Nós precisamos ser simples na presença de Deus, porque o Senhor Jesus deu um exemplo de simplicidade. Nasceu inclusive numa manjedoura. E por isso não foi aceito, porque entrou em Jerusalém montado num burrinho. Ele não queria emular ninguém, ele só queria cumprir a missão dele na terra. Santo é o Senhor. Outro dia me chamou uma senhora, vou dizer, uma irmã. Ela, conhecendo essa obra, conhecendo a denominação, congregação, de outro estado, conversamos alguns minutos, e ela ligou algumas outras vezes, mas ela começou a ver coisas da internet, do próprio povo, vamos dizer, nós que estamos nesse contexto desta comunhão, e me ligava com tanta pergunta que eu fiquei envergonhado. Ela falou, irmão Marcelo, como que as mulheres ainda se vestem desse jeito? Como que os homens, os jovens ainda se vestem dessa forma? Tenho visto tanta coisa. Eu falei, irmã, infelizmente, esse é o caminho que muitos estão tomando, mas o ministério não concorda com isso, porque em nós foi colocada uma responsabilidade para pregar, para anunciar, para ajudar, para exortar, para que possamos todos nós sermos abençoados. E aí, irmãos, é só Deus para ter misericórdia. Iras e pelejas e brigas e dissensões que está no meio do povo de Deus por pouquinha coisa. Um briga porque ele quer a cadeira ali. Ele chega na igreja, se a cadeira não estiver ali, ele arruma uma briga por causa da cadeira. Ele arruma uma briga por causa que me perdoa, o papel higiênico estava virado do lado contrário, ele arruma uma briga. Dentro de casa ele arruma uma briga por causa de nada. Isso tudo é o quê, irmãos? Se não é o joio crescendo dentro de nós, e nós precisamos nos alertar. Festas. O povo de Deus tem que ter um porte, uma postura quando vai participar de alguma festa. Às vezes tem que estar lá por causa da empresa, por causa da escola, por causa de algo que ele tem que estar lá, ele precisa, ele representa a empresa, ele representa, irmãos, uma multinacional, ele representa algum órgão. Mas quando nós chegamos lá, nós temos que fazer a diferença. Se as pessoas estão, irmãos, entregues à vida dissoluta, nós não podemos fazer parte disso, nós temos que estar separados. E as pessoas vão observar que nós somos diferentes. Nós não vamos impor nada para ninguém, mas também não podemos aceitar a imposição daquilo que não queremos fazer para agradarmos a Deus em primeiro lugar. Um dia um irmão tinha uma empresa, irmãos, e o Senhor abençoava ele grandemente nesta empresa. Ele falou, vou fazer uma festa, vou convidar todos os representantes, os vendedores, os clientes, aleluia, do Brasil inteiro, vou alugar um hotel de luxo, e vou colocar bebida à vontade, mulheres dançando carnaval, para poder aumentar o meu negócio. Orientaram ele e falaram, não faz isso, irmão, não faz isso, Deus vai se desagradar, aleluia. Ele foi e fez, irmão, foi como se tivesse tirado com a mão. Um mês depois faliu tudo. Nós não podemos misturar o santo com o profano. Ou nós somos povo de Deus ou nós não somos. Aleluia! Glória ao Senhor que manda essa palavra. Heresias, irmãos, coisas que não está na Bíblia. Não está, é que falaram. Escutamos de alguém e saímos falando. Quem salva é Cristo. Quem salva é o Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando. Está aqui, está escrito aqui. Ó. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já vai acabar a palavra, mas nós vamos exortar o que Deus está dando nessa noite. Queria muito que Deus se usasse de outro servo de Deus.
Mas o Senhor nos deu essa responsabilidade, e glória a Deus que pelo menos aqui eu vejo que a Irmandade está recebendo com alegria todos esses conselhos, porque está sentindo que o trigo está respirando, está crescendo, e o joio está sendo mortificado nesta noite. Inveja, irmão, sentimento de inveja, porque o irmão prospera em vários sentidos. Não, isso não é bom. Isso atrasa a tua vida, material, espiritual, conjugal. Homicídios, né, irmão? Não precisa nem falar, porque tirar a vida do outro. Bebedices. Irmãos, vocês perdoam o que eu vou falar aqui? É difícil, irmão, mas o Senhor está trazendo, eu vou ter que pregar. Você sabe como é que o povo da congregação é conhecido aí fora? O povo beberrão. Essa palavra ela vai viajar, ela vai longe. É difícil pregar isso. Irmãos. Será, irmão Peterson, irmão Reginaldo, irmão Paulo, o irmão Jonathan que está aqui nos visitando, nós pregadores da palavra, será que nós estamos preparados para pregar o que Deus vai começar a mandar na boca dos pregadores aqui para frente? Para mudar muita coisa que está fora do lugar. Irmão Reinaldo, que também o Senhor tem dado de anunciar almas. É a pergunta que Deus faz para nós, os pregadores, nesta noite. E nós dizemos que somos o povo de Deus. Eu não estou dizendo que não, eu creio que somos. Só que as coisas estão tomando um outro rumo. E o Senhor quer ajustar e trazer nós para o caminho certo. E são palavras assim, que vai tomar mentes e corações essa noite e vai começar a meditar. Meu Deus. Bebedices, vícios, só Deus pode libertar, mas nós temos que fazer o nosso esforço. Não é, irmãos? O Senhor já está falando com aqueles que já é doméstico da fé. Glutonarias, olha. Glutonaria, irmãos, é pecado comer tudo que vê na frente. Tem que ter uma temperança, um controle. E coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todos os que cometem tudo isso aqui que foi relacionado e não se arrepende e continua, se o Senhor vier amanhã, depois da manhã, e encontrar nós em alguma obra da carne, irmãos, sem se arrepender, não é eu que estou falando, o irmão Marcelo não está falando nada, é a palavra que está dizendo. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você tem inveja da prosperidade do teu irmão, clama o sangue do Senhor Jesus para que esse espírito contrário vá embora e que você não seja pego, e nem eu também, em uma situação onde, irmãos, o Senhor desagrada de nós. Mas o fruto do Espírito, a ele vem relacionando coisas da alma, coisas celestiais, a caridade, que é um dom maravilhoso, mas que é difícil pôr em prática. Amar o nosso próximo, o nosso irmão, glória ao Senhor. Mas é amar, irmãos, não é de boca para fora, com falsidade, ou por interesse. Se o irmão não puder te servir amanhã, você vai continuar amando ele? Se o irmão não concordar com a tua opinião, você vai continuar orando para Deus abençoar ele? Um dia Deus me deu uma parte, alguns até riram, mas o Senhor traz de novo aqui. O crente invejoso é pior que macumbeiro. Vocês perdoam falar assim. Que palavra Deus manda essa noite para todos nós. Então, irmãos, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Porque nós estamos nas coisas do Espírito, e a graça é pelo Espírito, pois nos foi dado de graça através do sacrifício de Jesus Cristo no duro madeiro da cruz. Os que são de Cristo, olha aqui, os que são de Cristo,
crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Você é de Cristo, irmão? Pergunta agora aí. Você é, irmã? Pergunta no teu coração. Eu sou, eu pergunto, Senhor, será que eu estou sendo? Senhor, eu acho que eu estou no caminho, mas eu falo, pela exortação da palavra hoje, que Deus está dando, está entrando um temor no meu coração, e eu vou meditar nesta noite, falta eu melhorar. Glória a Deus, esse é o objetivo da pregação. O objetivo da pregação não é você ficar rico na matéria, mas é rico no espírito, em termos de dom, meditação, irmãos, e temor de Deus. Não julga nada. Se o irmão é eloquente, julga porque é eloquente. Se o irmão prega baixinho, julga porque prega baixinho. Eu, por exemplo, até peço perdão, eu suo demais. O meu metabolismo é acelerado. Mas tem gente que julga também. A minha voz, por natureza, estou até mais afastado do microfone, que o som está bom aqui, louvado seja Deus. Eu não sei se é porque na outra igrejinha que nós estávamos, o som era difícil, e acabou que eu fui desenvolvendo uma voz mais alta para poder alcançar todos. Mas a minha natureza já é falar um pouco mais alto. Assim como tem irmãos que a natureza dele é falar um pouco mais baixo. Precisa até o irmão do som ajustar aqui na hora que ele sobe e fala, Deus seja louvado. Mas isso não é motivo, irmãos, para jogar, né, no abismo tais coisas. Não, eu estou dando um exemplo pequeno. Cada um de nós temos uma natureza, uma consciência. Cada um de nós temos, irmãos, um entendimento. E isso que é bonito da graça. Nós não somos robôs. Nós não somos máquinas, nós temos sentimento. E esse sentimento é divino quando ele é puro. E oxalá que hoje Deus revista nós dessa pureza especial da graça maravilhosa. Se nós passar 5 minutos a mais do culto, porque está gostoso o esclarecimento, não é motivo para nós, irmãos, criticar com críticas diabólicas. Mas vamos orar uns pelos outros, que Deus me ajuda cada um de vós, que Deus nos dê esclarecimento, nos faça crescer no Espírito, que Deus ajuda nós a aniquilar a concupiscência da carne, que quando vir o prato do inimigo, nós possamos lembrar de uma exortação como essa, que haja paz e alegria e união entre o ministério, entre a igreja, entre o corpo e Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aí nós vamos só crescer, irmãos. O inimigo não vai parar de lutar, ele não vai parar de combater, porque ele se dispôs a fazer isso, ele faz bem feito. Então você e eu, nós nos dispusemos a servir a Deus, vamos servir a Deus bem. Bem feito, bem, irmãos, com bastante amor, dedicação, alegria, prazer, e o Senhor nos abençoará. Essa é a palavra. Você veio buscar uma confirmação? Aleluia. Quem sabe Deus precisava limpar algo dentro de você e de mim? Aleluia. E ver que dentro de você tem aceitação dessa palavra, e você diz, Senhor, Tu é que está certo, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais grato a Ti, de tudo que Tu já me deu, e principalmente esta graça. Então leva a benção dessa palavra para a tua casa, e quem está ouvindo online, tudo o que você precisa está nas mãos do Criador. Vai crescendo na estatura espiritual, e Deus vai depositando na tua vida o que é necessário para a tua vida material e principalmente espiritual. Se vivermos no Espírito, andemos também em Espírito. Tem uma... Irmãos, tem uma condição aqui. Essa palavrinha ser é uma condição. Se vivemos em Espírito. Agora, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros na presença de Deus? Quem consegue viver no Espírito 24 horas por dia? Nenhum de nós. Por quê? Porque estamos nesse tabernáculo. Então não conseguimos, não adianta, irmãos. Mas temos que ser sinceros. Quando nós saímos da nossa casa, nós vamos para uma batalha espiritual lá fora. Porque temos que ganhar o pão de cada dia. Então nós não conseguimos ser espiritual 24. Bom seria, ideal seria, mas não conseguimos.
Por isso que nós temos Jesus Cristo. Lá em 17 de São João, ele antes de ascender aos céus, ele fez uma oração e falou: Pai, eu te peço, Senhor, que tu guarde aqueles que tu me deu, porque eu vivi aqui nessa terra na carne, eu sei o quanto é difícil para eles, vai ser muito difícil para eles, mas se tu guardar eles, é o que eu te peço, para que um dia eles possam morar com nós no céu. Então, nós não vamos conseguir 100%, talvez, bom seria, glória a Deus se alguém conseguir, muito bom, mas irmão, se houver em nós sinceridade, pureza de alma, desejo de crescer, vir para um culto para receber o que Deus quiser entregar para nós, e não dar ordem para Deus, aí o que vai acontecendo, queridos? Nós só vamos crescendo no Espírito e fechando a porta para a concupiscência, e no final dessa carreira, é benção material? É, porque é promessa de Deus, mas principalmente é benção espiritual, porque o que nos espera é a coroa da vida eterna. Então tem uma condição: se nós quisermos, Ele quer, por isso Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você quer, irmão, ser espiritual, o Senhor quer te ajudar, mas se você não quer, Ele também não vai impor, porque essa obra é voluntária, maravilhosa e é de amor. Não é imposta como a lei foi imposta. Agora é sugestão, é um conselho, é uma oferta maravilhosa. Queres, irmão, crescer no Espírito hoje? Queres receber esta palavra na tua alma? Queres que Deus te abençoe na terra? Queres alcançar a vida eterna? Queres começar a vida eterna hoje na tua casa, na tua alma? Então receba o conselho desta palavra, e eu também, para todos nós, e saiamos hoje diferentes, meditando no que Deus mandou. E para encerrar, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros, mas cada um fica na porção que Deus deu. Vai haver benção, vai haver paz, vai haver harmonia e crescimento espiritual, e o que é teu vai vir na tua mão, você não precisa desesperar, não. O que é teu vai vir na tua mão sem desespero. Santo é o Senhor. Mas faça a tua parte, e o Senhor nunca deixará de fazer a dele. Me perdoa, o horário passou um pouquinho hoje, mas entregamos o que o Senhor nos pediu. É a palavra que Deus manda nesta noite, guardamos em nossos corações. Deus seja louvado.